Olá pessoal, dando prosseguimento à segunda parte da nossa aula sobre atuadores pneumáticos, eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito de alguns atuadores de duplação especiais. Eles têm algumas características que os tornam mais aplicáveis em determinadas situações. Então vamos lá. O primeiro deles trata-se do cilindro linear de haste passante, tá? Como o próprio nome já implica, pessoal, ele tem haste dos dois lados do êmbolo, tá? Ele tem uma característica que eu não cheguei a comentar com vocês quando eu apresentei o cilindro de duplação, mas pelo fato dele ter haste em ambos os lados do êmbolo, resulta que a área exposta à pressão do ar comprimido é a mesma em ambos os lados. Isso resulta em forças de avanço e retorno iguais para esse cilindro aqui em específico. Quando nós estamos trabalhando com um cilindro de duplação simples, como ele tem a haste apenas de um lado, o outro lado, tá, ele possui uma área de superfície maior do que o lado com a haste. Então ele tem forças de avanço e de retorno levemente diferentes, ok? Então, se eu aplicar pressão dos dois lados do meu cilindro de duplação comum, eu vou ter um comportamento diferente que eu teria com esse cara aqui, tá? Depois eu quero que vocês pensem com vocês aí o que aconteceria caso a gente aplicasse pressão dos dois lados do meu cilindro pneumático, tá? Esse cara aqui, o atuador linear de haste passante, ele é um cilindro que ele é utilizado normalmente onde a gente quer algum tipo de sincronismo de atividades. Então, por exemplo, eu quero abrir uma porta, fechar outra, liberar uma esteira e fechar outra. São ações que devem ser feitas de maneira sincronizada entre si, tá? Mas vamos lá. O próximo cilindro que eu vou passar para vocês é o cilindro duplex contínuo. Basicamente, ele consiste de dois cilindros lineares de duplação montados em série. No caso aqui desse cilindro duplex contínuo, ele tem dois êmbolos, tá? A gente consegue enxergar um êmbolo aqui e um êmbolo aqui, ok? De tal maneira que quando a gente alimenta esse cilindro com o ar comprimido, nós conseguimos praticamente dobrar a força que esse cara consegue exercer tanto no avanço quanto no recuo. E esse cara também ele é chamado de cilindro tandem, tá, pessoal? Esse nomezinho aqui mostrado abaixo. Só para comparar com vocês, para vocês enxergarem melhor qual que é a característica dessa elevação de força, eu trouxe para vocês uma tabelinha que a gente consegue então visualizar o efeito, né, do duplex contínuo. Aqui nós temos uma tabela de cilindros, tá? Esse dp aqui, ó, seria o diâmetro da camisa do pistão, o dh seria o diâmetro da haste do meu pistão, tá? Então, digamos, eu tenho um dp de 32 e um dh de 12. Considerando um atuador de duplação comum, eu teria uma força, né, de 482 newtons, de avanço de 482 newtons e uma força de retorno de 415 newtons. Se eu se eu tiver esse mesmo cilindro, né, na configuração de duplex contínuo, vocês podem observar as forças mostradas aqui abaixo, ó, FA2 e FR2. Vocês podem enxergar que a gente obtém praticamente o dobro de força com o cilindro duplex contínuo, tá? Então, entre algumas das suas características, a gente tem, ó, grande força com pequeno diâmetro, tá? Como que ele consegue isso? Através dos dois êmbolos que ele possui. Então, a gente consegue dobrar a força, dobrando a área de superfície, né, na qual é aplicada a pressão do ar comprimido. Grande dimensão de comprimento, né? Esse aqui é um dos, digamos assim, defeitos que esse cara tem. Como nós estamos utilizando dois cilindros de duplação montados um na frente do outro, eles vão ser bastante grandes, tá? E eles podem ser utilizados somente para pequenos cursos, em função dessa característica construtiva desse cara também. Vamos ao próximo cilindro, que é o cilindro de membrana, tá? E ele tem esse nome, pessoal, cilindro de membrana, por quê? Porque ao invés de ele ter um êmbolo, ele tem uma membrana que se move para realizar tanto os movimentos de avanço quanto recuo. Diferentemente do cilindro comum, em que eu tenho um êmbolo que se move para frente e para trás, para realizar os movimentos de avanço e retorno, eu tenho uma membrana que se desloca dentro do meu cilindro. Então, assim, essa parte da membrana, isso aqui seria a nossa membrana, tá? Esse cara aqui. Essas partes aqui, elas são fixas, ok? E esse sistema ele funciona como se fosse um sistema de Fourier.
deforma, né, para provocar esse movimento da minha haste, ok? E a vantagem que a gente tem com esse cilindro de membrana é que a gente consegue ter uma área de superfície exposta à minha pressão de ar comprimido bem maior que eu teria quando eu estou trabalhando com êmbolo, ok? Então a gente resulta em forças de até 25 mil newtons, ou seja, 2,5 toneladas de força, porém, em função de suas características construtivas, né, pela questão dessa membrana, a gente fica limitado a cursos pequenos, de no máximo aí 60 milímetros ou 6 centímetros. Tá? Agora vamos ao próximo cilindro, que é o cilindro sem haste. Como o próprio nome dele já diz, né, um cilindro que não possui uma haste que a gente consegue enxergar saindo e entrando do cilindro. Tá? É um tipo de cilindro que é utilizado normalmente para processos de posicionamento. Eles podem ter cursos bem longos, tá, pessoal? E basicamente funciona de duas formas. Eu posso ter um cursor, que é esse cara aqui, ó, acoplado ao meu êmbolo do meu cilindro, tá? Que é essa parte interna aqui. Pode ser também acoplado magneticamente, tá? São esses dois tipos de cilindro sem haste que nós temos. E a simbologia desse cara é mostrada aqui à esquerda. Eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês, referente a esse cilindro sem haste. Então vamos lá para vocês enxergarem direitinho como é que funciona esse cara. Reparem que conforme eu falei para vocês, eles podem ter cursos, né, de percurso de deslocamento aí considerável, tá? Vamos ao próximo exemplo. É um cilindro um pouco menor, com acoplamento magnético. A gente consegue enxergar aí toda a movimentação do cursor. Reparem também que ele também pode ter as conexões do mesmo lado, conforme o último exemplo que eu mostrei para vocês no vídeo, ou uma conexão de cada lado, né? Essa aí seria um esquema de um cilindro um pouquinho mais simples. Lembrando que, como esses caras têm um curso longo, eles podem ser munidos de algum tipo de parada intermediária, tá? Mas em função das próprias limitações da pneumática, a gente não tem tanta precisão nesse tipo de movimentação. Vamos lá. O próximo cilindro que eu quero mostrar para vocês é o cilindro de múltiplas posições. Também o nome dele já é bem intuitivo da característica principal dele, tá? E ele consiste basicamente de dois cilindros de dupla ação de cursos diferentes acoplados um contra o outro, tá? Conforme mostrado nessa figura aqui abaixo. Nós temos dois cilindros formando um cilindro apenas. Como é que é a questão das várias posições que esse cara consegue atingir? Imaginemos então que nós temos esse cilindro está acoplado em um dos seus lados, como por exemplo mostra essa figura aqui abaixo. Eu vou utilizar, vamos desenhar aqui para vocês entenderem melhor como é que ele funciona também. Digamos que esse cara aqui ele esteja fixado nessa ponta, ok? Se por acaso meus dois cilindros estiverem na posição recuada, ou seja, os êmbolos estiverem mais próximos dessa região de junção dos dois cilindros pneumáticos, o que eu vou ter? Eu vou ter um mínimo curso desse cara. Então eu estaria, por exemplo, na minha posição 0 aqui indicada. Se por acaso eu avançar apenas o cilindro pneumático de curso menor, que seria esse cara aqui, eu estaria então na primeira posição, essa posição número 1. Tá? Se eu avançar apenas o cilindro com curso maior e recuar o menorzinho, eu estaria então na posição 2. E se eu avançar ambos, eu estaria na posição 3. Conforme o exemplo que estou mostrando para vocês aqui, uma das principais aplicações que nós temos para esse cilindro de múltiplas posições é redirecionamento de esteiras. Tá? Então, se eu tiver os dois cilindros recuados, eu estou na posição 1 aqui da esteira. Se eu avançar o menor deles, eu estou na posição 2. Se eu avançar o maior deles e recuar o menor,
estou na posição 3, e se eu avançar ambos, eu estou na posição 4, tá? Isso aqui é bastante utilizado, é bastante comum. Eu, com minha experiência, já vi desse cilindro sendo utilizado em fábrica, em chão de fábrica, justamente para essa aplicação aqui específica. Vamos ao próximo. O próximo cilindro é o cilindro de percussão, tá? Ele tem um projeto especial desenhado para a gente obter altas forças e altas velocidades. Qual que é a característica que ele tem diferente com relação ao cilindro de duplação comum? Tá? Ele é munido de uma antecâmara, que é essa parte aqui, pessoal, tá? Que funciona como se fosse um capacitor ou um buffer. Tá? Essa antecâmara ela tem que ser preenchida antes do meu cilindro ele efetuar o movimento de avanço. Okay? Então, o que acontece? A gente enche essa câmara, o meu cilindro ele começa a sair, tá? A área que é exposta à pressão é só essa área aqui inicialmente. Uma vez que essa parte ela sai dessa região aqui, meu cilindro ele fica exposto a uma área maior, que é a área do próprio êmulo. Tá? Então, a gente tem um aumento na área, que gera um aumento na força e um aumento na velocidade. Ok? Através dessa antecâmara que serve aí, digamos assim, como um armazenador, um armazenamento de ar comprimido aí para a gente obter esse acréscimo de força e velocidade. Ok? Vamos ao próximo, o próximo cilindro é o cilindro telescópico. Ele tem uma característica construtiva, digamos assim, um pouquinho diferenciada com relação aos outros. Ele é como se ele fosse constituído de uma série de cilindros pneumáticos acoplados um dentro do outro, tá? De maneira que a gente consegue, então, ter longos cursos com esse cara. A gente consegue que a nossa haste ela percorra um longo curso, ok? A simbologia desse cara é mostrada aqui para nós, ó. A gente pode ter ele tanto na modalidade simplização quanto na modalidade de duplação. Tá? Simplização ele retornando por mola e duplação a gente precisa do comando para avançar e para recuar. Novamente eu trouxe um vídeo para vocês verem o funcionamento desse cara. Esse aí seria o nosso cilindro telescópico. Antes ele estava na posição recuada, né? E agora ele está na posição totalmente avançada. Está um pouquinho para frente. Importante ressaltar também, pessoal, que esses estágios desse cilindro telescópico eles podem ser acionados individualmente. Nesse caso, nesse exemplo aqui, ele acionou todos eles juntos, tá? Mas eles podem ser acionados de maneira individual. Então esse é o nosso cilindro telescópico. Com isso, então, nós encerramos a categoria dos cilindros com movimento linear. Nós vamos, então, agora aos cilindros com movimento oscilante. Basicamente, o que nós temos nesse cilindro aqui, pessoal, é uma haste interna, tá? Que ela é movimentada e essa haste ela dispõe de uma cremalheira. Que seria como se fosse o que a gente tem no portão eletrônico de casa, tá? Essa haste ela se movimenta e eu tenho um sisteminha de engrenagens em que, à medida que eu movimento essa haste, esse eixo aqui ele é rotacionado. Tá? Para vocês enxergarem melhor, eu trouxe um videozinho também. A simbologia também desse cara está disposta aqui do lado. Tá? Vamos ao vídeo para vocês verem o funcionamento desse cara.
Lá internamente a ele nós temos a nossa cremalheira, né, pessoal? E conforme essa cremalheira se movimenta, a haste que está associada a uma engrenagem, que por sua vez está associada à cremalheira, então ela recebe um movimento oscilante, né? Reparem também que com esse tipo de cilindro a gente não consegue ter um movimento rotativo contínuo. Ele é limitado a uma determinada angulação, ok? Beleza. Vamos ao nosso próximo cilindro. A próxima categoria, pessoal, seria os motores pneumáticos, que seriam atuadores pneumáticos rotativos. Tá? Nós temos diversos tipos diferentes, aí, nós temos motores de palheta, motores de engrenagem, motores Roots, motores de pistão axial, pistões radiais, né? Esses pistões radiais corrediços, cujo funcionamento é bem parecido ao que eu mostrei para vocês na hora que a gente falou um pouquinho dos compressores. Tá? Só que nos compressores a intenção era produzir ar comprimido. Nos motores pneumáticos o objetivo é justamente o contrário, você transformar o ar comprimido em movimento, no caso aqui um movimento rotativo. O princípio é exatamente o mesmo, tá? Só vai mudar a fonte de energia no caso dos motores pneumáticos. Ok? Vamos lá, para a gente especificar os atuadores lineares, que é um dos assuntos que nós vamos trabalhar mais adiante na nossa próxima aula, tá? Existem alguns parâmetros principais que a gente tem que considerar. O primeiro deles, tá? E é um dos mais importantes, é a força do êmbolo. Cada aplicação vai ter um pré-requisito de força, tá? Então, assim, um dos principais parâmetros que nós vamos utilizar vai ser justamente essa força. Em função da força, nós vamos determinar também as dimensões do cilindro, tá? Nessa parte aqui a gente fica mais interessado com relação ao curso do cilindro, que a gente vai determinar aí também em função da nossa aplicação. A questão da velocidade é muito importante, de acordo com o equipamento que você tem. O que mais? Nós podemos comentar aí também a respeito do consumo de ar, que pode ser calculado em função das características construtivas do nosso atuador pneumático. Tá? Existem algumas fórmulas que a gente pode utilizar aí com relação à compressão, pressão de trabalho para obter justamente esse consumo de ar. Tá? Mas na nossa próxima aula nós vamos estar então especificando o nosso cilindro pneumático em função das condições de trabalho que ele vai ser submetido. Só para vocês, só para questões de curiosidade, eu trouxe para vocês aí uma tabelinha que relaciona pressão de trabalho com o diâmetro do cilindro e as forças, né, que podem ser obtidas em função desses dois caras aí. É uma tabelinha que vocês podem vir a consultar futuramente, caso venham elaborar projetos que envolvam aí atuadores lineares, ok? Eu trouxe também uma tabela de consumo, que ela já faz para você o cálculo, né, em função das dimensões do seu cilindro, em função aqui no caso, né, do diâmetro do cilindro e a pressão que esse cilindro está trabalhando. Tá? Então a gente consegue determinar esse consumo. Nessa aula de hoje nós vamos encerrar por aqui. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.